Olá pessoal do YouTube, aqui é o professor André Vargas de Física, tá? Voltamos para mais uma aula do nosso canal do YouTube de Física, hoje falando de resistividade. Na aula passada a gente falou de lei de Ohm, na aula retrasada a gente falou de corrente elétrica, quantidade de carga dividida por tempo da corrente elétrica. Falamos da lei de Ohm, que eu posso escrever a equação você ri, né? Se a resistência for constante, se o material for ômico, daí a lei de Ohm é válida. Tá? Que a resistência é dada pela inclinação da reta tangente, que quanto mais inclinada a reta tangente, maior a resistência, e que o ângulo tem que estar sempre com a corrente, porque a corrente é o cateto adjacente, tá? Hoje a gente vai falar de resistividade representada pelo símbolo, tá? Pelo símbolo Rho aqui, tá? Um símbolo grego, tá, pessoal? Que é difícil de eu fazer aqui no quadro, um símbolo assim, ó, tá? É tipo um Azinho minúsculo fechado aqui, é o símbolo Rho. Vocês colocam aí no celular, símbolo Rho é o símbolo grego, representa a resistividade. Eu poderia representar a resistividade com letra R, mas o R já representa a resistência, então não dá, tá? Então você pegou um símbolo grego. Bom, a resistividade, pessoal, é uma constante, tá? É uma constante do material que constitui o fio. Então já está falando, é uma constante, então ela não muda. Ela é uma constante que ela depende do material que é feito o fio e da temperatura do fio. Para a resistividade mudar, só se eu mudar o material que eu estou fazendo o fio ou o fio superaquecer. Se o fio superaquecer, a temperatura aumenta muito, daí a resistividade não se mantém mais constante. Então a resistividade, dependendo se um fio é feito de prata, a prata tem uma resistividade lá na tabela. Uma tabela até de química. Se for feito de alumínio, tem outra resistividade. Se for feita de cobre, tem outra resistividade. Se for feita de ferro, tem outra resistividade. Se for feita de ouro, tem outra resistividade. Cada material tem a sua resistividade, que é representada pela letra Rho. Então essa resistividade, ela é uma coisa constante, porque na hora das provas eles adoram dizer assim, aumentando o comprimento do fio, diminuindo a área, altera a resistividade. Não! A resistividade é uma coisa constante que depende do material que eu estou fazendo o fio. Se eu fizer do material de ouro, eu vou ter resistividade do ouro. Para alterar ela, só se aumentar muito a temperatura, superaquecer o fio, aí perde as propriedades de ser constante, tá? Bom, se eu tiver um fio, tá? Quando a gente vai comprar o fio para fazer a instalação da casa da gente, a gente tem que cuidar da bitola do fio que a gente vai usar, né? Antigamente, nas casas antigas, você usava a bitola máxima 4. Né? Tem fio 4, tem fio 5, 6, 8, 10, né? As bitolas do diâmetro do fio. Eu usava fio 4 e dava para tudo. Mas aí na minha casa tinha um freezer, uma geladeira, né, um chuveiro, lâmpadas, e hoje não tinha ar-condicionado, não tinha um monte de coisa que a gente usa hoje. Então a entrada da luz da casa da gente tem que ser um fio de bitola, né, que dê para ligar todos os aparelhos da minha casa para esse fio não superaquecer, tá? E eu gastar energia com forma de efeito Joule. Então assim, ó, a gente vai dar uma estudada agora que o fio ele tem uma resistência, que a resistência desse fio, tá, depende de duas coisas, três coisas. A resistência do fio, aqui é um fio, né, fiz um pedaço do fio, depende do material que é feito o fio. Se eu conseguisse fazer o material de todos eles, todo o fio, a fiação da minha casa de cobre, o cobre é um excelente condutor, tem baixa, tá, tem baixa resistividade. Então ele conduz bem a eletricidade. Se eu fizesse de ouro ia ser melhor ainda. Mas como é que eu vou fazer de fio de ouro? Não dá, é muito caro, nem de prata também. Então eu pego o cobre tem uma resistividade boa, tá? E a resistência desse meu fio de cobre vai depender do quê? Do comprimento dele e da área, da espessura do fio, se o fio é grosso ou fino, tá? Então vocês concordam comigo? Se eu mexer na área, se eu aumentar a área do fio, diminui a resistência. Ou seja, o que é resistência? Lembra lá que a resistência é a dificuldade que o fio oferece à passagem dos elétrons? Então, se eu tiver um fio fininho, vai dificultar a passagem dos elétrons. Mas se eu tiver um fio grosso na espessura dessa caneta, vai facilitar a passagem dos elétrons. Então, eu vou diminuir a resistência. Então, quanto maior a área, tá? Quanto maior a área, menor a resistência. Vou diminuir a resistência se eu tiver um fio grosso. E vai passar mais elétrons. Quanto mais grosso o fio, tá? Se eu colocar um fio de entrada da minha casa lá, um fio 10, que é o fio grosso, eu vou conseguir ligar tudo que é coisa e não vai dar problema de aquecimento desse fio, tá? Agora, também eu posso mexer no comprimento do fio,
tá bom? No comprimento do fio, se eu alterar o comprimento, eu altero a resistência. Isso é comum da gente fazer no chuveiro. Quando a gente, ou no chuveiro ou nas duchas, que tem várias estaçõezinhas ali que eu vou girando. Cada vez que eu giro ali, eu mexo no comprimento do fio. De acordo com a estação que eu colocar ali, vai ser o comprimento. Se eu aumentar muito o comprimento do fio, vai aumentar a resistência e vai dificultar a passagem dos elétrons, vai passar menos corrente. Agora, se eu diminuir o comprimento do fio, vai diminuir a resistência, porque são diretamente proporcionais, ó. Vai diminuir a resistência e vai passar mais corrente. Então, o que a gente precisa saber? Tá? Que a resistividade que eu posso colocar aqui, ó. A resistividade depende do quê? Do material, tá? Do material. Eu vou abrir uma janela aqui, tá quente aqui. Tá? Vou abrir essa janela aqui, tá? Senão vou morrer. Vou abrir essa porta também. Não vou morrer aqui. Tá? Então, assim, a resistividade depende do material e da temperatura. Depende do material e da temperatura. Tá bom? A resistência, ela depende da resistividade, ela depende do comprimento do fio e da espessura do fio. Importante, a resistência R é diretamente proporcional ao comprimento e à resistividade. Não concorda comigo? Ó? A resistência não é diretamente proporcional à resistividade e não é diretamente proporcional ao comprimento. O que quer dizer diretamente proporcional? Aumenta esse aqui, aumenta aquele lá. Aumenta esse aqui, aumenta aquele lá. Ou seja, se eu fizer o fio de um material ruim, de grande resistividade, eu vou ter grande resistência e vai passar pouca corrente. E ele vai aquecer a parede. E eu vou gastar energia em forma de efeito Joule. Então, vamos entrar nisso aí. Então, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento do fio e à resistividade, que depende do material que é feito o fio e da temperatura do fio. É inversamente proporcional à área do fio. Essa área aqui me diz a espessura do fio. Me diz se o fio é fino ou é grosso. Tá? Por exemplo, assim, o secador que as gurias secam o cabelo. Se é um secador pequeno, o fio não é tão grosso. Mas se é um secador grandão, profissional, já é um fio grosso, que liga lá na tomada. Porque precisa de bastante corrente. Então tem que deixar um caminho grande para a corrente passar, facilitar a passagem da corrente. Agora, se eu vou ligar lá a TV não precisa de tanta corrente. Então o fio é fino. O fio é mais fino. Agora, se eu vou ligar um aquecedor elétrico, daqueles que tem potência de 800 watts, ou 1.600 watts, ou 3.000 watts, quanto mais watts tiver o meu aparelho, mais potente ele vai ser, mais grosso vai ter que ser o fio para facilitar a passagem da corrente. Eu vou precisar de bastante corrente no aparelho, ele gasta muita energia. Tá? O fio que liga o chuveiro na casa da gente também tem que ser um fio de bitola grossa. Se eu colocar um fio fininho, eu vou tomando banho lá e pum, estoura o chuveiro. Acontece muito isso. Estoura o chuveiro, não, estoura o fio lá que liga o chuveiro, dá um estouro. Ou senão começa a sentir cheiro de coisa queimada, assim, ó. Tá queimando alguma coisa. Aí eu olho aquele fiozinho, é aquele fio que liga o chuveiro, começa a derreter. Por que ele começa a derreter? O chuveiro puxa energia e o fio não dá conta da passagem da energia e começa a aquecer. Porque os átomos lá que dificultam a passagem dos elétrons, por ser um fio fino, começam a dificultar a passagem dos elétrons e começa a forçar e começa a aquecer, e eu vou gastar energia para funcionar o chuveiro e para aquecer aquele fio ali em efeito Joule. Então vai dar muito mais prejuízo. Tá? Então assim, toda vez que eu tiver maior comprimento, eu tenho maior resistência. São coisas diretamente proporcionais. Então, toda vez que eu tiver maior área, eu tenho menor resistência. Maior área facilita a passagem dos elétrons, diminui a resistência. O que eu fiz aqui? Botei a área para cá e botei o comprimento para baixo. Ó, e deixei a resistividade sozinha. Pessoal, a resistividade, ela não depende de nenhuma dessas coisas aqui. Porque eles adoram perguntar em prova. Resistividade depende da área do fio? Não. A resistividade depende do comprimento do fio? Não. A resistividade depende da resistência? Não. Porque a resistividade é uma constante que depende do material que eu usei para fazer o fio. E se o fio não está para alguma temperatura. Se teve uma temperatura que se manteve constante, aí vale isso. Vale essa constante. Então, vamos ver aqui, ó. Se eu tiver maior área, Luiz, ó. Se eu tiver maior área. Se eu aumentar a área aqui, ó. O que acontece com a resistência? Ó, se eu aumentar aqui diminui. Então, se eu tiver área maior, eu vou ter resistência menor. Então, o que aumenta aqui, por exemplo, aqui, ó. Se na minha resistência aqui aumentar de 2, aqui, ó, a minha área ficar maior 2 vezes,
o que vai acontecer? A minha resistência vai ficar menor. Duas vezes aí, 2 em cima e 2 embaixo, faz o quê? Corta, não altera, só para mostrar para vocês. Então a resistividade não depende nem da resistência, nem da área e nem do comprimento. Não esqueçam isso. É questão de prova de Enem, de prova de física e tudo que é coisa. Tá? Bom, pois essa resistividade é uma constante, já está dizendo, não depende de nenhuma coisa dessas aqui. Tá? Pois a resistividade só depende do material, do fio e temperatura. E da temperatura, esqueci de colocar aqui, foi adiantar a aula, e da temperatura. Só depende dessas duas coisas. Se extrapolar muito a temperatura, aumentar muito, vai alterar a resistividade daí. Tá? Bom, cai muito questão de chuveiro nas provas de física, nas provas do Enem, assim, ó. Ou de, que hoje em dia, a gente não pode poupar, quando a gente vai construir a casa da gente, a gente não pode poupar nem no saneamento básico, que é o esgoto, e nem nas fiações, que vai tudo por dentro da parede, né, pessoal? E aí tá tirando, tudo mais difícil. Então assim, ó, principalmente os esgotos, mas a gente entra lá em hidrodinâmica, né? Mas nas fiações, pessoal, a gente sabe da lei de Newton que tensão é resistência vezes corrente. Então aqui vem uma coisa muito importante que nós vamos ver agora. Importante. Tá? Importante. Isso cai muito em prova. Quando a gente vai calcular a corrente que entra no aparelho elétrico, essa corrente depende da tensão da casa da gente e da resistência. Concorda comigo? Pô, essa tensão aqui lá, a distribuidora, ela tem que tentar manter essa tensão em 220 ou 110. Tem que manter isso aqui, sacanagem se não manter, tem que se manter isso aqui. Quando é 220 é 220, quando é 110 é 110. Tá. Então essa corrente aqui, a corrente que entra lá na fiação da minha casa não depende, não vai alterar por causa da tensão, porque a tensão, né, eu estou pagando lá 220, tem que se manter 220 a tensão da minha casa. Então o que vai mudar para ligar os aparelhos da minha casa é a fiação que eu vou usar. Essa fiação que eu vou usar aqui, guris, ó, essa fiação aqui, ela tem uma resistência aqui, ó, que essa resistência depende do material que eu fiz o fio, do comprimento do fio e da área do fio. Agora eu quero que vocês me ajudem aqui, ó. Se eu pegar e diminuir muito essa área aqui, não tenho muito dinheiro, comprei fio fino. Se a área diminui, se eu diminuir a área, a espessura do fio, comprei fio fino para fazer a fiação na minha casa. Se diminui aqui, o que acontece aqui? Aqui aumenta. E se aqui aumenta, aí vocês concordam comigo, ó. Isso aqui se mantém constante. É o que eu estou pagando lá na distribuidora. A distribuidora tem que manter, a tensão tem que se manter 220 quando entra lá na nossa casa. O que vai alterar é o fio que eu estou ligando lá por dentro. Então aqui, ó, se isso aqui aumenta, ó, se isso aqui aumenta, vocês concordam comigo que isso aqui diminui? E aí, se diminuir isso aqui, ó, vai eu lá e ligo um ar-condicionado, né, ou um aquecedor elétrico, ou um chuveiro de 7.000 watts, 10.000 watts, e eu não tenho corrente suficiente, porque eu estou usando um fio fino, o que vai acontecer? Vai forçar a vinda dos elétrons no aparelho que eu estou ligando, e esses elétrons vão tentar passar e vão começar a se chocar com as partículas que compõem o material do fio lá. E aí, né, porque ele é fininho, ele tem grande resistência, ele dificulta a passagem da corrente, não deixa passar corrente suficiente, esse fio começa a aquecer dentro das paredes lá, e aí eu vou perder energia, né, elétrica em forma de efeito Joule, porque eu usei fio fino. Então na hora de construir a casa, eu tenho que usar o quê? Eu tenho que, vou achar um apagador por aqui, aqui. Eu tenho que pegar o quê? Então eu vou até apagar aqui, para não apagar ali. Tá? Quando eu vou fazer a minha construção na minha casa, eu não posso poupar na espessura do fio, tá? Mas eu vou ligar com... Então lá tá o fio lá, né? Eu tenho que ter um fio grosso aqui, ó. Essa área aqui do fio aqui, ó, onde passa, que deixa passar os elétrons, que vai me dar corrente, porque a tensão aqui é a tensão de 220, vamos dizer que seja aqui, onde eu tô, na onde vocês moram pode ser 110. E essa corrente vai depender só da resistência. E essa resistência aqui, ó, só depende do material que eu fiz o fio, que é de cobre, eu vou ter que botar fio de cobre lá na minha fiação da casa, né? Do comprimento e da espessura. Então, ó,
Se eu pegar e deixar isso aqui, ó, vou colocar a caneta diferente. Se eu pegar e deixar isso aqui maior, vocês concordam comigo que isso aqui fica o quê? Menor. Porque daí eu vou ter uma estrada grande para os elétrons passar. Isso aqui ficando menor, ó. Isso aqui ficando menor. Por causa daqui, né? Ó, maior aqui, menor ali. Isso aqui ficando menor, isso aqui fica o quê? Maior. Eu vou ter mais corrente disponível no meu fio lá que entra lá na minha casa, que vai distribuir para os aparelhos. E se eu tenho bastante corrente, se a corrente passa facilmente, eu ligo o ar-condicionado, eu ligo o chuveiro, ligo 2 ar-condicionado ou 3 ar-condicionado, e eu vou ter corrente suficiente porque eu usei uma fiação correta para os aparelhos que eu vou usar na minha casa. Se eu não usar uma fiação correta, o que vai acontecer? Vai ter um dispositivo lá no contador, lá na chave de segurança, que quando os fios estão aquecendo, que a corrente não está dando conta para os aparelhos que estão sendo ligados, é comum de acontecer às vezes, que tem um chuveiro numa casa e o outro liga o outro chuveiro, que são os materiais, os equipamentos mais potentes da casa, que é o chuveiro, né? Liga 2 chuveiros, cai a chave, por segurança. Aqueceu lá, né, o fio, tem uma lâmina bimetálica lá, que quando aquece ela vai dilatar uma lâmina bimetálica, o material vai dilatar mais coisa e vai entortar e vai abrir o circuito. Vai cair a chave, por segurança, por causa que aqueceu os fios. Então lá, toda vez que eu tenho maior área, eu tenho menor resistência facilita a passagem da corrente, eu vou ter maior corrente. Beleza? Então tem que saber isso. Então lá, pode cair uma questão do Enem. A fiação da minha casa é muito importante, eu tenho que colocar fiação grossa, não posso colocar... O engenheiro manda colocar um fio 6, eu vou lá e coloco um fio 3. Fio 3, 6, 10 é a bitola da espessura do fio, entendeu? Agora sim, ó. No chuveiro comum, aquele que eu troco a resistência, as resistências são assim, são as molinhas assim. Acontece muito de arrebentar essa molinha aqui, né? Arrebenta essa molinha ali, vai um lá e emenda a molinha. Né? E o chuveiro segue, bota de novo. Conserta a resistência, arrebentou aqui. Aí tem ligação aqui desse fio aqui. Uma ligação é aqui e outra é aqui. Uma é no ponto A e outra no ponto B. Né? E aqui fecha o circuito aqui. Tá? Esse fio aqui está aberto, não está fechado. Está aberto o circuito aqui, então está ligado só aqui. Ó. Então a minha resistência aqui está com esse comprimento aqui. Está com esse comprimento aqui que é DA. Se estivesse ligado lá em B, estaria com um comprimento maior. Comprimento de B bem maior. Aí eu vou e pergunto para vocês. Essa resistência de chuveiro, que é a resistência mais comum, que é aquela que tem frio, quente e morno. Aonde o chuveiro está ligado no quente aqui? É quando eu ligo a chave no B, que eu tenho tudo isso aqui da resistência, ou quando eu ligo a chave no A, que eu só tenho isso de resistência? Lembre que quando eu ligo o chuveiro no morno, tá passando uma corrente elétrica, ele faz um barulhinho assim, né? E quando eu ligo ele no quente, ele vai fica, né, mais potente, aquece mais a água, né? Chuveiro mais simples. Já os de várias estações eu vou mudando devagarinho esse comprimento, nem noto muito. Tá, mas vamos pensar no simples. Aonde que o chuveiro está ligado no morno? No ponto A ou no ponto B? Vamos ver. Chuveiro ligado no quente deve ter grande corrente, né? Então a nossa corrente é a tensão pela resistência. Então quando o chuveiro está ligado no quente, isso aqui, ó, tem que ser grande. Isso aqui que o chuveiro está ligado aonde? No quente. Concorda comigo? Que a corrente tem que ser grande, porque eu gasto muito mais luz quando está ligado no quente. E a resistência tem que ser o quê? A resistência tem que ser pequena. Tem que ser o quê? Menor. E como é que eu vou alterar a resistência lá no meu chuveiro? Não é mexendo na área, né? Tá mexendo na área só que eu troco a resistência. Eu vou mexer num botão lá que vai trocar a chave de um lugar para o outro. E quando eu troco a chave de um lugar para o outro, eu altero o que na minha resistência aqui, ó? Não é a resistividade. A resistividade é o material que é feito fio. Eu vou alterar o que eu vou colocar de vermelho aqui, ó. Vou alterar o comprimento. Porque a área não tem como eu alterar, só se eu trocar a resistência. Então o que eu vou fazer? Para que isso aqui, ó, para que a resistência fique menor, o que eu vou fazer com o meu comprimento? Vai ter que ficar de que jeito? Menor. Então quando eu ligo o chuveiro no quente, eu deixo o comprimento menor, eu deixo a resistência menor e o chuveiro passa uma grande corrente.
e aí aqui eu posso dizer que é quente. E aí todo mundo erra isso aqui, porque todo mundo pensa assim, quando o chuveiro está no quente, ele tem grande resistência. Todo mundo pensa assim, na cabeça da gente, a gente pensa assim, quando o chuveiro está ligado no quente, a resistência tá bem grande. Não, quando o chuveiro está ligado no quente, a resistência está pequena. Deixa passar corrente a fuzel. E o meu dinheiro vai indo dentro daquela corrente, porque quanto mais corrente passar, mais energia eu vou gastar. Então o que acontece? Quando eu ligo no chuveiro no quente, eu boto o comprimento do fio pequeno, ó. Eu vou ter o quê? Comprimento menor, eu vou ter resistência menor, e a resistência sendo menor, eu vou facilitar a passagem dos elétrons, vai ter um caminho, e aí, tendo corrente maior, o chuveiro vai crescer mais, e eu vou gastar mais energia. A gente vai ver depois que a energia depende da potência do chuveiro, e quando o chuveiro está ligado no quente, ele é muito potente mais adiante. Então, precisa que vocês não esqueçam isso. Aí, quando eu desligo do quente aqui, e ligo no morno, por exemplo, aqui, ligo aqui, passo a chave para o morno, passo a chave aqui, aqui é o que? É o morno. Quando eu passo para o morno, aí muda aqui. O que acontece? Aí muda. Aí, isso aqui, ó, isso aqui fica o quê? Maior. Isso aqui fica o quê? Maior. E isso aqui fica menor. Então eu vou gastar menos corrente no morno. O chuveiro vai gastar menos corrente quando está ligado no morno, eu vou gastar menos luz, menos energia. A gente vai ver depois. Tá? Então é muito importante isso. Tá? E outra coisa, assim, ó. Se eu pegar uma extensão de luz e levar uma distância muito grande, por exemplo, assim, 4, 5, 6, 8 quilômetros, vai diminuir a corrente, tá, pessoal? Porque se eu for aumentar bastante meu comprimento aqui, ó, vai aumentar a resistência e vai diminuir a corrente. Vai chegar uma corrente menor lá. Se eu pegar uma extensão e resolver roubar a luz lá da prefeitura, e a prefeitura tá a 6 km da minha casa, não vai dar certo, né? A não ser que eu compense aonde? Na área. Tudo que eu aumentar no comprimento, eu tenho que compensar na área. Então, o que acontece? Se eu aumentar a área, vai diminuir a resistência. E a área aqui é sempre πr ao quadrado, então vai aumentar sempre mais que o comprimento. Então, assim, se eu for levar um fio, uma extensão para ligar uma coisa lá no rio, minha casa fica perto do rio, fica perto de um lago, ou fica perto do lugar que eu quero comprar e eu quero levar uma extensão lá, não pode ser uma extensão fina. Tem que ser uma extensão espessa para diminuir a resistência de acordo com que eu vou aumentando o comprimento, tá? Eu acho que tá bom, tá? Então a gente sabe que a resistividade é uma coisa constante, que depende do material que é feito o fio e da temperatura que ele está, e que a resistência depende do material que é feito o fio, que depende da resistividade, depende do comprimento do fio e depende da área do fio, que é a espessura do fio, que é muito importante, que eu não vou colocar nas fiações da minha casa. O fio mais grosso que tem que ir, às vezes é para o chuveiro, porque o chuveiro é o que precisa mais de corrente, então tem que colocar um fio grosso nele para não aquecer e não estourar aquele fio ali. O fio que entra lá do computador tem que ser um fio grosso, o fio geral tem que ser um fio grosso para distribuir fios às vezes mais finos para as tomadas, porque numa tomada não vou ligar muita coisa, tá? Eu não posso colocar um T numa tomada e ligar um monte de aparelho naquela tomada ali, porque daí vai gastar muita energia e de repente aquela tomada, a fiação dela não dá conta, você for de energia, pode estourar a tomada, tem que cuidar isso, tá? Então mais ou menos isso, pessoal. Acho que eu vou encerrar meio por aqui, tá? Então, vou deixar um abraço para vocês. Tudo é bom, até a próxima aula, espero ter ajudado, tá?